Eu quero saudar você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Que bom é saber que nessa lição de número 11 você está aqui comigo no finalzinho do trimestre. Muitos já estão cansados um pouco de estudar tanto as lições, já estão um pouco mais devagar, mas eu agradeço a Deus porque você está aqui comigo e nós vamos juntos aprender esta lição tão preciosa sobre a oração, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. E como introdução desta lição, uma das coisas interessantes para nós, professores, inclusive passarmos para o nosso aluno, é o entendimento de quando isto aconteceu, quando esta oração foi feita. E como nós estamos estudando nessa série de lições sobre o Evangelho de João, nos faz um pouco fácil, colocar aí, e é algo que é importante, na minha opinião, nós olharmos para isso antes de começar a ensinar sobre o assunto da nossa aula. E este tempo que aconteceu é o seguinte: nós vemos a vinda de Jesus para comer ou tomar a última ceia com os seus discípulos, aquela Páscoa, que foi uma ceia muito especial, porque desta feita, quando ele quebrou o pão ali, partiu e deu ali o de tomar o vinho para os seus discípulos, ele disse que aquele pão simbolizava agora a sua própria carne e aquele vinho simbolizava o seu próprio sangue, e usou palavras como um novo testamento que ele estava ali fazendo no seu sangue, naquele sacrifício que haveria de vir. Então este foi o clima da ceia, que ainda por cima foi coroado com uma conversa que nós vamos estar falando na semana que vem sobre aquele que haveria de trair, não é? Mas é nesta ceia que João não só descreve o fato deles terem comido, daquilo que aconteceu, mas as palavras. João vai depois usar alguns capítulos do seu livro para dizer tudo aquilo que Jesus ensinou, falou, deixou como explicação e guia para os seus discípulos antes dele ir ao Calvário. E esta conversa, que eu penso que do 14 ao 16 de João é o texto que vai cobrir estas palavras de Jesus para os discípulos ali no contexto daquela ceia, ou seja, eles comeram e conversaram ali. No final desta conversa vem o texto que nós vamos estudar hoje, a oração de Jesus. Antes dele partir para o Getsêmani e depois das orientações que ele deixou para os seus discípulos, Jesus orou pelos seus discípulos. E é esta oração que nós vamos olhar para estudar. E uma das coisas que eu gosto da maneira que nós estruturamos nesta classe aqui, a lição, é que nós somos forçados a olhar objetivamente. É muito importante nós aprendermos os textos bíblicos como história, muito importante. Mas também é importante, principalmente quando nós estamos ensinando ou aprendendo, é termos olhos objetivos. Então, quando nós dividimos a lição em tópicos e subtópicos e somos objetivos nesses subtópicos, então nos dá uma oportunidade ímpar de aprender temas, assuntos, olhar com objetividade os ensinos que tem na palavra de Deus. Sendo assim, eu compartilho como sempre com você este roteiro de estudo que está aqui na descrição do vídeo, você vai ver na tela, nós vamos estar lendo e discorrendo sobre ele, mas na descrição tem logo um link que você pode abrir e baixar este roteiro à vontade. 3 tópicos, 3 subtópicos, o título da nossa lição, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Os 3 tópicos que nós vamos estar estudando aqui serão a oração sobre a glorificação. Segundo tópico, a oração pelos discípulos. Terceiro tópico, a oração pela igreja. Estes 3 temas estão inseridos no texto que nos foi proposto da oração de Jesus em João, capítulo 17. Então, primeiro tópico, a oração sobre a glorificação. Quando eu li o comentário do comentarista da lição nossa que nós temos, esse assunto da glorificação, da glória de Deus, não só a palavra glória, ela tem significados diferentes e às vezes são usados um perto do outro, ele é um pouquinho complicado. Então nós queremos, como sempre, trazer uma objetividade e um ensino, e eu entendi de dividir este tópico então para você dessa maneira aqui. Primeiro lugar, o Pai, ele é glorificado eternamente. Estamos falando da soberania do Pai. Segundo lugar, o Pai foi glorificado pelo Filho através da obediência.
Terceiro lugar, o Pai foi glorificado pela vitória que nos concedeu a salvação. Então, quando nós ouvimos e lemos os versículos, os textos, e falamos e vemos Jesus falando, Pai seja glorificado e etc., e a glorificação e essa coisa toda, nós vamos estruturar aqui nestes 3 tópicos e vamos olhar agora um a um. O Pai glorificado eternamente, a sua soberania, João capítulo 17, versículo 3 e 5, e você vai ver que em todos estes subtópicos nós vamos estar primeiramente lendo um texto de João 17, porque estamos aprendendo aí da oração de Jesus. Então veja que no 3 e no 5, Jesus fala estas palavras. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, a primeira coisa que eu vejo é que Jesus, nestes 2 versículos, ele aponta a glória para um Deus soberano. Um Deus que está além da sua história, Jesus ali na terra. Um Deus que tem um propósito, que é o Deus sobre todas as coisas, inclusive o Deus Criador. Ele está começando no versículo 3 com a vida eterna, explicando sobre algo que é eterno para além desta realidade que nós vivemos. E ele diz, olha, esta vida eterna, este entendimento é esta, que as pessoas, que nós conheçamos a Deus como único e verdadeiro Deus. Então aí o Senhor está glorificando a pessoa do Pai, e a sua glória, no caso de Deus Pai, é dele, pertence a ele e não pode ser tirada. Porque Deus é o Criador, porque Deus é soberano. Então Jesus começa esta oração reconhecendo e dizendo, sabendo e explicando pela oração que as pessoas para quem ele veio, para quem o Pai lhe enviou, receberiam a vida eterna por reconhecerem o lugar de soberania do Pai como o único e verdadeiro Deus. Ele também diz a ele como enviado do Pai. Mas no versículo 5, ele menciona a glória que o Pai vive, porque ele disse, olha, Senhor, eu vou daqui a pouco ser glorificado e voltar a ter aquela glória que eu tinha contigo. E olha aí a menção de Jesus, antes que o mundo existisse. Por mundo, nós temos que entender a criação das coisas que nós reconhecemos como mundo. A criação do universo, a criação da terra, a criação dos seres humanos, a criação inclusive do tempo, matéria, espaço. Então a glória de Deus, segundo as palavras de Jesus Cristo, excede o mundo. É antes do mundo e depois da existência daquilo que nós conhecemos como mundo. Ele é eterno, ele é soberano. Então Jesus alude e nos faz entender, então, né, a soberania de Deus, e Deus é, pelas palavras de Jesus, glorificado no lugar que lhe cabe. Então Jesus até diz, olha, Senhor, eu estou aguardando o tempo que eu estarei de volta com a glória que eu tinha contigo desde antes que o mundo existisse. A glória de Deus é esta, que nós não alcançamos, nós não entendemos, nós não conhecemos, somente conhecemos o que ele quis revelar neste livro para nós. No entanto, nós aguardamos e Jesus falou dela. Então a primeira glória, a primeira glorificação que Jesus dá ao Pai está na sua posição de soberania para além de tudo aquilo que nós conhecemos. Mateus capítulo 10, versículo 29, o texto diz, não se vendem 2 passarinhos por um ceitio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Então Jesus glorificou a vontade soberana, inclusive em coisas que para nossos olhos humanos são para nada, tão pequenos. Um passarinho, no
entanto, Deus é soberano sobre todas as coisas. João capítulo 3 e versículo 16, você conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nisso o Pai é glorificado na sua soberania. A soberania de Deus não só cuidou de coisas irrisórias, pequenas da criação, mas cuidou do maior problema da humanidade, que era a separação eterna de Deus. E por isso Deus amou o mundo e decidiu enviar o único aleluia que podia pagar o preço, podia ter que vir como ser humano, como cordeiro perfeito, para que o seu sangue pudesse pagar o preço e nós somente crermos e alcançarmos a vida eterna. Este é o projeto de um Deus soberano. E Jesus, ao assumir este projeto em todo o tempo e ensinar sobre o Pai, ele glorificou ao Pai na sua soberania, porque o Pai é eternamente soberano. Em segundo lugar, o Pai foi glorificado pelo Filho através da sua obediência. Capítulo 17, voltando lá em João, versículo 4, Jesus disse: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então Jesus, ele estava por consumar, nós vamos até estudar isso no terceiro tópico da lição seguinte. Nós vamos estar estudando isso na lição seguinte, está consumado, né? Quando nós vamos falar da morte e da ressurreição de Jesus, mas ali Jesus já tinha cumprido muitas das coisas que tinham sido profetizadas sobre ele, e ele já tinha cumprido a primeira maior missão, que foi deixar a sua glória onde ele estava e vir prender-se nesta situação de ser humano, de estar preso na realidade de uma humanidade, de um corpo físico. Então ele diz: olha, Senhor Pai, eu te glorifiquei na terra. Fazendo o quê? Consumando, cumprindo a vontade de Deus, a missão que Deus o deu, a obra que tu me deste a fazer. Parte da obra nós estudamos no texto aqui, quando ele falou das ovelhas, lembra? Então uma das coisas que Jesus fez foi ensinar, chamar as ovelhas de Israel ao arrependimento, né? Falar que haviam outras ovelhas fora deste aprisco de Israel, que haveriam de vir, que haveriam de se agregar, que ele as alcançaria. Somos nós, os gentios. Enfim, tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra foi em cumprir a missão que o Pai lhe deu. Hebreus capítulo 5, versículos 6 a 10, diz o texto: como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós vemos neste texto um pouco mais complicado, mais profundo, clássico da leitura dos Hebreus, ali deste livro dos Hebreus, né? No entanto, Deus falando, colocando, posicionando a Jesus como este sumo sacerdote. O sumo sacerdote que ele mesmo seria a causa, seria o preço, seria o sacrifício, ao mesmo tempo que ele é o sacerdote, fazendo a ligação entre o homem e Deus, ele também seria o próprio cordeiro, o próprio sacrifício a ser entregue por Deus, e tudo isso era parte do projeto de Deus. Nós ouvimos aí estas palavras inspiradas pelo Espírito de Deus, explicando-nos o contexto e as missões que Jesus tinha que operar para cumprir a vontade de Deus. E no contexto aí, ele diz que ele ora ao Pai, aquele que podia, inclusive, talvez impedir, talvez poupá-lo, e você vai se lembrar comigo da oração no Getsemane, que talvez nos escandalizaria, em parte, mas só ele sabe o peso do cumprimento da sua missão quando ele diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. E o texto dos Hebreus nos esclarece que o Senhor Pai silencia
Aleluia. E ele ali entende, ele ali é confirmado a sua missão, que ele tinha que passar por este sacrifício para que a nossa salvação fosse garantida. E ele diz, pela obediência. Ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. É algo que para nós é difícil até entender este texto, mas Jesus foi obediente, e ele foi obediente até padecer, até entregar a sua vida da maneira que o fez. Mas para quê, irmão? Para glorificar o Pai. Então, na vida do Filho, e é Jesus agora orando ao Pai pelos seus discípulos, mas ele começa essa oração dizendo e glorificando ao Pai, em primeiro lugar, pela soberania do Pai. Em segundo lugar, pela obediência, provando ao Pai, glorificando ao Pai pela sua obediência que tinha chegado até aqui e iria chegar até o final. E glorificando ao Pai também pela vitória que foi a salvação. Capítulo 17, versículo 1 e 2, o texto diz o seguinte de João: Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora. É chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então, o fim da vitória era a vida eterna para aqueles que não a tinham, para aqueles que não a mereciam, para aqueles que talvez nem dentro do concerto de Israel estavam para ter alguma chance. E agora a vitória era esta, porque o desejo do Pai, como vimos em João 3,16, e acompanhamos nas Escrituras, é que houvesse esta oportunidade de salvação para todos os que crerem, esta promessa, esta provisão, esta possibilidade, e agora em Cristo estava cumprido. E Jesus está dizendo: eu estou te glorificando. O Pai é glorificado por esta vitória, por fim a oportunidade de trazer, de alcançar, de entregar, de oferecer salvação para todos que creem. João capítulo 15, versículo 8, o texto diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, fruto da igreja, o fruto daqueles que temem, o fruto se arrepende glorifica quem? O Pai. Vamos ler ainda o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 e o 28. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então este texto com certeza é escatológico por natureza, mas mostra-nos a visão do Filho que conhece o Pai, que conhece a eternidade e nos vem mostrar ou esclarecer que ele entregará inclusive a vitória que o Pai lhe deu nesta missão de volta à pessoa do Pai. Então o Pai é glorificado pela vitória da salvação em Cristo Jesus. Falamos sobre a oração da glorificação, um contexto, como eu disse, um pouco difícil, mas eu penso que nos ficou mais objetivo em falarmos do Pai ser glorificado no contexto de sua soberania, que é eterna, o Pai ser glorificado pelo Filho no contexto da sua obediência à missão dada pelo Pai, e o Pai ser glorificado pela vitória desta missão, pela salvação agora possível de ser garantida por aqueles que estavam fora deste pacto. Mas em segundo lugar, nós vamos ver o que Jesus orou pelos seus discípulos. Em primeiro lugar, que os guarde do mundo, de uma realidade de um mundo espiritual. Em segundo lugar, que os livre do mal, livramentos físicos, proteção. Jesus orou por nós naquele momento. E em terceiro lugar, que os santifique na verdade. Ele mesmo disse: a palavra de Deus é a verdade. Então nós vamos ver que Jesus estava ali orando, falando da pessoa do Pai, da glorificação do projeto, e agora ele passa a interceder por aqueles que, segundo o texto bíblico, ele diz que ele os amou até o fim. Aqueles 12 homens que foram fiéis, e claro que a gente lembra do traidor quando eu falo dos 12 fiéis, já me lembrei logo, né? Mas num contexto geral, houveram outros que seguiram a Jesus, a quem Jesus muito amou. Nós mesmos estudando sobre a família de Lázaro aqui não há pouco tempo, né? Mas as pessoas, aqueles discípulos que deixaram a sua vida e vieram seguir a Jesus, serem obreiros. E outros tantos que não só o admiravam, mas que deram o seu coração à fé, ao reino, aquilo que Jesus estava ensinando.
a ponto de Jesus, quando veio a sua família carnal, não é? Sua mãe, seus irmãos, e os discípulos disseram, olha sua mãe, e ele diz, quem são minha mãe e meus irmãos? Senão aqueles que dão ouvido à palavra de Deus. Jesus tinha um amor muito grande pela igreja, por aqueles que alcançaram paz com Deus, relacionamento com o Pai, e garantindo assim a sua vida eterna, porque estariam no futuro com ele. Jesus acabou de falar para os discípulos sobre o fato dele ir lá e preparar um lugar para todos estes. Então o coração de Jesus estava quebrantado, porque também Jesus sabia o que eles iam sentir, o que eles iam sofrer ao assistirem à morte, à crucificação, o sacrifício que ele haveria de passar. Então Jesus agora ora, consciente daquilo também que haveria de vir, e ele ora, em primeiro lugar, para que os seus discípulos, aqueles seus amigos, 3 anos andando juntos, dia e noite, que o Senhor Pai o guardasse do mundo, de uma realidade que o comentarista nos chama a uma realidade espiritual. João capítulo 17, versículo 14, Jesus diz, dê-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então veja que Jesus reconhece que o espírito deste mundo odeia o que é de Deus. E ele diz, olha, para o Pai, eles receberam a tua palavra. Eu lhes dei e eles receberam a tua palavra. E por isso eu sei que o mundo os odeia. Ou seja, o que está esperando por estes discípulos não é uma recepção calorosa. Não. E quando eu falo isso, e me lembro agora dos vídeos que acabei de ver essa semana, às vezes parecendo que em alguns lugares há uma calorosa recepção do evangelho, e eu contrasto com aquilo que Jesus diz, eu não encontro algo que combine. Porque até hoje eu não estou dizendo que eu não vi pessoas receberem, serem transformadas, pelo contrário, já vi. E a felicidade e a glória. Eu já vi grandes moveres de Deus, cultos, conferências, onde Deus se moveu de forma extraordinária. Mas eu vejo mesmo a realidade em relação ao mundo, a este prosperar, que muitos estão acreditando neste movimento de avivamento. E eu me pergunto como nós podemos conciliar, estou deixando como pergunta para o meu e o seu coração, com aquilo que Jesus disse que acontece e que aconteceria. Então, um dos pontos é este aí. O mundo, em verdade, os odeia, porque eles não são do mundo, assim como eu, Jesus, não sou deste mundo. Efésios capítulo 2, versículo 2, um texto proposto pelo comentarista, diz em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, isto é muito profundo. Porque a diferença entre nós e o mundo não é só estética. A diferença entre nós e o mundo não é só posicional e nem mesmo somente por causa de um lugar aonde vamos diferente para a vida eterna. A palavra de Deus nos ensina, não só Jesus falou ali, mas agora Paulo, usado pelo Espírito, fala aqui, que há um Espírito que opera naqueles que estão em desobediência, nos filhos da desobediência. Ele diz, há um curso neste mundo, há um caminhar, há um caminho deste mundo, há uma doutrina deste mundo, do mundo, sim, que é segundo, ou seja, que é de acordo com o príncipe das potestades do ar. Quem é este? É o inimigo das nossas vidas, é o mentiroso desde o princípio. E Paulo diz, vocês em outro tempo andaram neste curso, andaram neste caminho, andaram influenciados por este espírito. Este é o mundo. O mundo, espiritualmente, a palavra de Deus usa trevas. O mundo espiritualmente está em
trevas e nós estamos na luz. Jesus mesmo quando veio, João escreveu lá no capítulo 1, eles não me receberam. Por quê? Porque amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Jesus nos descobre a realidade do coração que nós em verdade reconhecemos porque viemos de lá. Mas às vezes o tempo no Evangelho nos faz esquecer desta realidade. E Jesus lembrou nesta oração aos seus discípulos e permitiu estar escrita nas Sagradas Escrituras para que eu e você hoje estivéssemos conscientes em saber que Jesus inclusive intercedeu por nós para que nos guardastes deste espírito, porque o que opera no mundo é outro espírito e alguns crentes dizem, mas não toca mais em mim, mas não mexe mais em mim, porque em mim habita o Espírito Santo de Deus. E você vai dizer, eu estou protegido, estou ileso, e eu pergunto o que aconteceu com aqueles que se desviaram. Por que é que eles se desviaram? Alguns querem crer porque eles já eram predestinados para o mal. É antibíblico. Eles deram seu coração e a prova é que eles deram frutos. Muitos de vocês e eu conhecemos e reconhecemos os frutos da salvação. E é interessante observar que inclusive estes que estão ceifados, muitos destes, não foram aqueles que deram poucos frutos. Não foi aqueles que a gente talvez até se pergunta se foi salvo. Foram aqueles que deram muito fruto, que cresceram, que subiram, que foram usados por Deus. Mas como diz Paulo a Timóteo, o Espírito, as doutrinas, os enganos abriram o coração e aí o que aconteceu? Caíram. Jesus orou por nós, para que nós não caíssemos, em primeiro lugar, para essa realidade espiritual do mundo que nos atrai. Será que atrai a crente fervoroso e pentecostal? Atrai, irmãos, porque nós estamos na nossa carne. Então, que Deus nos guarde deste mundo espiritualmente, mas importante entendermos pela oração. Ele orou, nós oramos, mas devemos entender, ter a consciência do que é o mundo espiritualmente, e que conosco, com a luz, nunca vai haver, como ele disse, ele zoou de eu como odeio a mim, porque eu também não sou do mundo, é Jesus. Segundo, que nos livre do mal. João capítulo 17, versículo 15, o texto diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Versículo 16, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, o texto diz, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Olha aí o Senhor, Jesus, me assistiu e fortaleceu. A quem? A Paulo. Para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Então Paulo não só não sucumbiu a qualquer tentação espiritual, mas ele também foi guardado e protegido por Deus para que cumprisse a sua missão, fisicamente andando aqui na terra. Ele recebeu fortaleza emocional e espiritual da parte de Deus, e proteções as quais muitos nós conhecemos por aquilo que está escrito na sua vida. E ele diz, foi o Senhor que me assistiu. Para quê? Para que fosse cumprido o propósito da minha chamada, aleluia. O propósito do reino de Deus é maior do que os nossos propósitos. Não há problema nenhum em ter propósitos aqui. Não é problema nenhum em viver neste mundo que Deus criou para que nós vivêssemos. Mas quem achou a luz e o caminho da vida eterna tem que ter por prioridade. Pelo menos é o que Jesus diz. Não é o que muitas igrejas dizem, mas é o que Jesus diz. Perseverar neste caminho e chamar a outros que venham, porque este caminho apertado é o único que vai nos levar à vida eterna. E a oração de Jesus disse, livra-os do mal. E Paulo disse, o Senhor me livrou do mal, aleluia. Essa é a segunda oração de Jesus pelo discípulo. Em terceiro lugar, que o santifique na verdade. João capítulo 17 e 17 diz Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 2 Timóteo 4, 3 e 4, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si
doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Irmãos, cada vez mais eu sinto que eu estou nestes dias que Paulo fala. Jesus diz, olha, eu lhes dei a tua palavra, Pai. Eu falei as palavras da vida, até Pedro disse para Jesus em resposta, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? É verdade. Então ali estava a prova que Jesus os deu e eles receberam. E esta palavra que trouxe vida junto ao trabalho do Espírito Santo de Deus os separou espiritualmente do mundo, como nós estamos vendo. Então, santificado no contexto mais nobre do entendimento da palavra bíblica, significa ser separado para um propósito. Quando os utensílios do templo eram santificados, eram ungidos, significava que eles não podiam mais ser usados para nenhum trabalho qualquer, mas somente para o Senhor. E Jesus ora e pede ao Pai, santifica-os na verdade, separa-os na verdade, protege-os na verdade, ancora-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aí vem Paulo, a gente acabou de ler, e disse, olha, vai haver um tempo que as pessoas não vão sofrer mais a sã doutrina. Parece que vão ter comichão nos ouvidos. E o que é que elas vão fazer? Elas vão aplaudir os doutores que se multiplicarão. Doutores que ensinarão o que eles querem ouvir, ou seja, para andarem segundo a sua própria concupiscência. O que é isto? O seu próprio entendimento, o seu próprio desejo, o evangelho que eles estão escrevendo de um Jesus que eles estão criando, porque não estão mais reconhecendo o Jesus da Bíblia. Jesus orou por nós, Pai, santifica-os na verdade, meu querido irmão. Jesus orou por você. Você, irmã, que está em lágrimas agora porque reconhece o peso espiritual desta verdade. Jesus orou por você para que nós juntos permanecêssemos na verdade em dias como este. Às vezes a gente se pergunta, né? O que a gente pode fazer mais? Nada mais do que obedecer. E eu digo que levantar a bandeira, onde nós estivermos, da verdade. Foi a bandeira que Jesus levantou, ele não falou mais do que a verdade. Não, nada mais. Quando ele confrontou, mesmo familiares ou gente de poder no mundo, ou quando ele falou a pecadores a quem ele amava, ele nunca usou nada mais do que a verdade, nada mais, é só o que temos e é a arma grande e poderosa suficiente, porque ele mesmo diz, a verdade vos libertará. Só tem uma coisa que liberta quem quer ser liberto. Se nós queremos doutores segundo a nossa concupiscência, é o que nós vamos receber e levar, porque é o que nós queremos. Mas aquele que quiser liberdade em Jesus, aquele que quiser de Deus, precisamos hoje tão somente ser estes, cumpridores do propósito de Deus, de estarmos de pé dizendo, venham para a verdade, está aqui. Não é agradável, não é o mundo, é outro espírito, é outra coisa, mas está aqui, eu conheço a verdade, eu dou testemunho da verdade, é verdade. Que Deus nos guarde. Jesus orou por nós. Que seja esta oração hoje fortaleza para a nossa vida. Aqui, cada domingo estamos na frente de uma classe de escola dominical para ensinar a verdade de Deus. Amém? Terceiro lugar, ele orou pela igreja. Por aquele ou aqueles que hão de crer, o corpo de Cristo, para que os crentes, que agora já são parte deste corpo, sejam um, ou seja, haja uma unidade espiritual, e para que eles conheçam o amor do Pai, é um testemunho ao mundo. Então, Jesus, no final desta oração, vai orar por um contexto um pouquinho além daquilo que estava terminando ali, porque dali ele já ia para o Getsêmani,
e então o seu julgamento e a sua crucificação. João capítulo 17, 20, por aquele que há de crer o corpo de Cristo, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então Jesus orou por aqueles que haviam de crer. Vão crer como? Ouvindo a palavra de Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, disse, olha, vai lá para o cenáculo e espera o poder, para então você ser testemunha. E quando eles receberam, eles saíram para ser testemunha, e foram testemunhas em Jerusalém. Veio a perseguição, eles começaram a ser testemunha em todo mundo. É a mesma coisa, nós não somos chamados para outra coisa, para testemunhar de Jesus e ensinar da palavra de Jesus. Então Jesus orou, não somente por estes discípulos que estavam ali, ouvindo aquela oração, aqueles que ele já tinha alcançado seus corações naquele dia, mas por todos aqueles que pela sua palavra haveriam de crer nele. Vamos ler ainda 10 de João, capítulo 10, versículo 16, diz, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E o que é que a voz de Jesus chama? Chama ao caminho estreito, apertado. Chama ao arrependimento. Chama a um reino que não é deste mundo. Nós, irmãos, vamos ter ainda que lutar e nadar contra a corrente. E o problema é que a corrente não está só do lado de fora da igreja. Quando eu falo instituição, não. A corrente está aqui dentro também. Por isso Jesus orou para que ficássemos livres do espírito deste mundo, porque ele sabia que era uma realidade que estaria ao nosso redor, mesmo nós que estamos dentro do contexto da igreja. Então Jesus ora por aqueles que ainda não estão neste aprisco, mas que hão de crer pela palavra. Nós que estamos no aprisco devemos pregar e viver a palavra, lutar contra a corrente. Aleluia! Eu convido você, em nome de Jesus, a tomar força. Porque eu sei que você ama, que você quer, que você crê, que você tem no seu coração. Mas eu sei também que você, como eu, muitas vezes se pergunta como. Porque às vezes parece que nós estamos sozinhos. Mas não estamos. Olha aqui eu. Olha eu sabendo que você está aí também. Em lágrimas, com o coração contristado, entendendo que Deus está falando para você. Estamos aqui, o Senhor está conosco e nos está chamando a nos esforçarmos contra esta corrente, porque Ele disse que fez e eu venci o mundo. Aleluia, nós haveremos de vencer nele também. Então ele orou por aqueles que haveriam de crer, porque ainda há, se nós continuarmos, se nós segurarmos a bandeira da verdade, mesmo que muitos estão indo, você está vendo, mas como pode ser estes tantos a um evangelho enganoso? Será que é verdade, Senhor? Às vezes a gente se pergunta, meu Deus, será que realmente é mover de Deus? Será que realmente é etc? E quando nós olhamos, o evangelho é outro, é aquele que nós acabamos de ler, que Paulo falou a Timóteo, que aconteceria nos últimos dias. Mas Jesus disse, olha, eu estou orando porque haverão alguns que vão ouvir a minha palavra. E só vão ouvir, é a pergunta de Paulo a Romanos, né? Eu falo, Paulo é o Espírito Santo, né? Como crerão se não houver quem? Quem pregue, aleluia. Como pregarão se não forem enviados, aleluia. Bem-aventurados aqueles pés, né? Que levam esta mensagem de paz. Jesus orou então por aqueles que haveriam de crer, que tornar-se-iam o corpo de Cristo, mas também para que nós fôssemos um. João capítulo 17, versículo 1, dos temas bem propriamente chamados a atenção do comentarista da lição, e nós, na nossa aula simplificada, tomamos um tempo especial para falar disso, porque é um tema interessante para nós e de questionamento, né? Como num corpo de Cristo, quando nós vemos as realidades das igrejas tão diversificado, tão separado, tanta briga, inclusive, né? Ódio, facções, como haveria unidade? Então, a resposta não só nós vamos estar
simplificadamente aqui trazendo neste tópico, no contexto de toda uma lição, mas na aula simplificada nós abrimos mais oportunidade de conversa, não é? Uma aula feita com menos versículo, menos profundidade como aula geral, mas em alguns pontos dando mais tempo para serem considerados pelos alunos. Se você não conhece, dá uma passadinha lá, vou botar o link ali também embaixo. É o mesmo nome da lição, só que diz aula simplificada, uma aula muito dinâmica, e você sempre pode também usar alguma dinâmica de lá aqui. Mas vamos ao tópico agora, que diz para que os crentes sejam uma unidade espiritual. João 17, 21 diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja que há um propósito para nós sermos um, segundo a palavra de Jesus. Se eles forem um conosco, porque eu vou para o Pai já está lá, ele até não diz no outro texto, usa eles, vão fazer milagres maiores porque eu estou indo para o Pai. Então nós somos a continuação dessa obra de Jesus, em parceria com o Espírito Santo, que ele já nos falou nos capítulos anteriores, que o Espírito Santo vinha para estar conosco, e ai de nós se não fosse ele, glória a Jesus, né? Mas ele diz, olha, que eles sejam um em nós, o que é super possível agora, porque o Espírito Santo habita em nós, para que o mundo creia que tu nos enviaste. Mas ainda assim nós não entendemos esta unidade espiritual, e Paulo traz uma dimensão muito interessante para nós, como humanos visualizarmos, é a questão do corpo mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20 e 21, depois o 25 ao 27 diz, agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, o que nós aprendemos aqui é a visão de cima, no melhor dos sentidos, é uma visão ampla, é uma visão divina para cada um individualmente, que nós não podemos fugir dela. Qual é? Aquele que é nascido de novo torna-se membro de um corpo chamado corpo de Cristo. E nós, eu e você, sendo pastor, sendo missionário, sendo diácono, sendo alguém que somente assiste com fervor às reuniões de orações da igreja e os cultos da igreja, mas não tem cargo nenhum, sendo um professor de escola dominical, não obstante nós somos tão somente um membro deste corpo. Então, neste contexto, eu não estou dizendo que não exista funções que são especiais, que têm cargos, enfim, não é o caso aqui, mas é um entendimento no sentido de que nós somos parte de um corpo, e ao reconhecermos hoje a funcionalidade de um corpo, e como Paulo explicou, a gente não pode dizer que o olho não presta, ou o olho que porque presta para muita coisa, não pode dizer que o braço não presta, e assim por diante. Então, essa dimensão nos faz entender que nós todos temos um valor, somos importantes para o corpo de Deus. Mas a pergunta permanece, e eu foquei na outra lição simplificada nisso, como ser um? E nós só seremos um se nós crermos em uma mesma coisa e agirmos em concordância com aquilo que nós cremos. Esta é a chave. Mas a grande resposta para como nós podemos crer numa mesma coisa só pode vir de um lugar. E é por isso que nós estamos hoje mais do que nunca nos separando, porque crer numa coisa só pode vir desta palavra. E não uma palavra escutada por aqueles doutores que Paulo falou deles, porque eles também abrem a Bíblia e leem. É interessantíssimo. Aliás, até o diabo, quando foi falar com Jesus, lembra disso? Capítulo 4 de Mateus, a tentação, usou a Bíblia. Então não devia ser surpresa que nós podemos ouvir da Bíblia pessoas caminhando nela e nos levar a caminhos que não são divinos, que não são de Deus. Mas eu quero assegurar a você e a minha vida, porque nesta busca eu estou vivendo também, que esta palavra é o único lugar. Se nós todos amarmos e temermos esta palavra, como disse o salmista, e os provérbios também, né, é o princípio de toda a sabedoria. Se nós amarmos esta palavra, nos rendermos a ela e estudarmos a ela e aprendermos dela, e viermos a ela, aleluia, nós encontraremos esta unidade, se quisermos vivê-la também. Nós precisamos conhecê-la e nós precisamos vivê-la.
Todos nós, quando andamos assim, a gente vai ter mais empatia pelo irmão, porque se eu estou sofrendo, se é difícil eu correr da tentação, é difícil para o irmão também. Se eu fraquejo nisso aqui, o irmão pode fraquejar também. Todo aquele que vive, que entende, que ama, a missão que Jesus me dá é a mesma do irmão, e se nós dois estamos caminhando na mesma missão, nós vamos sentir uma mesma coisa, nós vamos ter empatia. A única maneira, basicamente esta é a resposta. É a única maneira. E o texto nos ajuda, podia tomar mais tempo aqui, mas não vou. Um outro dia a gente vê quando Deus nos dá a oportunidade de estudar este texto para vermos profundamente essa resposta. Mas terminamos a lição com o tópico 3º, que diz: para que eles conheçam o amor do Pai. Jesus orou pela igreja para que eles conheçam o amor do Pai. É o testemunho ao mundo. João 17:23, o texto diz: eu neles, é Jesus na igreja, e tu em mim, o Pai em Jesus, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Veja, Deus amou o mundo e enviou Jesus, mas aqui Jesus não está falando deste amor de Deus para o mundo. Ele diz, olha, na hora que este povo, que a igreja for um em nós, o mundo vai conhecer que tu me enviaste. Você imagina, mais de 2000 anos depois, este povo unido numa só palavra, numa só doutrina, o mundo vai entender. Alguma coisa é de Deus aqui, porque como sobreviver a todos estes ataques? Né? Só uma maneira de pensar aqui. O mundo vai conhecer. Vai conhecer que tu me enviaste a mim, mas vai conhecer que tu tens amado a eles. Como tem amado a mim? Será que o Pai amou o Filho? Claro que amou o Filho. Aleluia. Mas ele também amou a igreja. Aleluia. E há um testemunho para os de fora do amor de Deus para a igreja. Como, irmã? Se a gente cumprir, viver a palavra de Deus. Você pode imaginar os de fora dizendo, meu Deus, aquele foi para a igreja e estava com uma vida acabada, família destruída, agora olha, família ajustada, todo mundo bem, arrumou trabalho, está abençoado. Está aí. Testemunho para o mundo que Deus amou. Que Deus ama eles. Outro foi curado. Outro estava numa situação, está diferente hoje. Outro estava no trabalho, sempre procurando uma resposta. Disse, eu vou para buscar ao Senhor em oração. Deu testemunho, buscou o Senhor em oração. Deus deu uma direção que foi uma surpresa quando ele contou para as pessoas. Mas o mundo vai olhar, peraí, ele recebeu essa direção de Deus. Então Deus ama ele. Está vendo aqui? Um exemplo atrás do outro. E será que ele não nos ama? Ama! Ama! Mas nem nós estamos querendo estar no lugar onde a manifestação do amor de Deus, da verdade, daquilo que ele quer dentro do propósito dele, chegue a nós. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Não só a estarmos neste lugar, mas a cumprirmos como testemunho para o mundo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, o texto diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A igreja, contexto de Efésios. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvas. Este é o amor maior de Deus. Que estando nós ainda mortos, que quando nós estávamos separados de Deus, que quando éramos inimigos de Deus, a graça de Deus nos alcançou e ele nos trouxe para a vida novamente. Nós só tivemos que ouvir, dar ouvidos, nos arrepender, crer em Jesus. E esta graça, este presente de Deus, nos trouxe vida. Foi pela misericórdia, foi pelo muito amor que ele nos amou. E este amor está num lugar chamado igreja. Amém? Está no lugar chamado igreja. E quando nós estamos em unidade nesta missão, estamos em unidade de viver e sermos gratos por este amor, quando estamos em unidade na palavra de Deus, naquilo que cremos e como agimos, irmãos, o mundo vai ver que Jesus ama a gente. Aleluia! Aleluia! O mundo vai ver que o que tem lá é melhor. E só aqueles que, como disse Jesus, porque Jesus apareceu e era no meio de povo judeu, que já era bem religioso, né? Bem atrás da lei de Moisés, bem cumpridor. Mas estavam de coração apartado. Escuta, por favor. Porque eu estou ouvindo essa voz agora. Para a minha realidade da igreja que eu vivo aqui nestes dias. Estavam com a Bíblia na mão.
Eram teoricamente cumpridores, oravam, davam dízimos, ofertas, iam às reuniões. Mas Jesus disse deles: com a boca me adoram, mas os seus corações estão distantes de mim. E aí Jesus diz, o texto de João diz: a luz veio para o que é o seu, e os seus não o receberam. A luz veio ao mundo, mas o mundo amou. O mundo que Jesus veio naquela época não eram judeus. Amou mais as trevas, as coisas do mundo, do que a Deus. Que Deus nos ajude em nome de Jesus, para sermos testemunha como Jesus foi, discípulo de Jesus, e aqueles que quiserem sair das trevas reconhecerão que o amor do Pai está com eles, com esta igreja, aleluia, que o poder do Pai está ali, e se eles entregarem a sua vida, eles também podem fazer parte. Que Deus ricamente abençoe a você, em nome de Jesus. Continue orando por nós, para que sigamos firmes, e eu estarei orando por você, para que nós juntos estejamos firmes nesta missão, em nome de Jesus. Amém.